Vamos agora falar de direito previdenciário com a doutora Fernanda Miniti, mais uma vez trazendo seus conhecimentos aqui para jogar luz, né? O Farol joga luz em várias questões, né? Questões sociais que nos afetam, que nos deixam dúvidas, e eu falo agora com a doutora Fernanda Miniti, mais uma vez, privilégio de tê-la aqui no nosso programa. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda, ótima quarta-feira. Obrigada, ótima quarta-feira para todos, um bom dia para todos os ouvintes do programa Farol. Mais uma quarta-feira estamos aqui para dialogar sobre o INSS e o que dá para ser feito e questões relativas a isso. Doutora Fernanda, hoje eu prometo que a gente vai falar do nosso tema, que é uma certa previsibilidade para a gente construir uma previdência privada. Mas, falando sobre previdência, eu esqueci de lhe fazer essa pergunta, mas é simples, eu prometo que é simples. Recentemente esteve aqui no nosso debate Farol o Antônio Carlos Lima, ex-prefeito aqui de Limeira, que ele há muitos anos trabalha na agência do INSS aqui da nossa cidade. Ele tem um apelido de coxinha, uma pessoa extraordinária, um ser humano incrível e conhece muito Previdência Social. No final do nosso debate Farol, eu me lembro que, de propósito, eu fiz uma pergunta para ele, o que ele achava da reforma da Previdência. E eu queria simplesmente um breve comentário seu em torno daquilo que ele disse. Ele disse o seguinte: olha, eu estou sendo uma voz solitária, né? Eu estou dizendo que daqui a 20 anos, 20, 25 anos, os brasileiros vão ver em que armadilha eles foram colocados em relação a essa distância da aposentadoria, porque o brasileiro, em média, ele não trabalha em escritórios com ar-condicionado, com papéis, enfim, ele trabalha suando, correndo, pegando equipamentos pesados, se transportando, se locomovendo. Ele fez um depoimento bastante assertivo em relação ao futuro dessa reforma da Previdência prejudicando os trabalhadores. A senhora concorda com isso, em parte, pelo menos? Concordo 100%, integralmente. Na verdade, a reforma da Previdência, do meu ponto de vista e dos especialistas de direito previdenciário, é o que aconteceu. Ela acabou colocando essa carga na função nos trabalhadores, sendo que não era responsabilidade deles. Então, prejudicou aquele que sempre trabalhou mais para colaborar ao sistema, e agora esses trabalhadores, eles têm que trabalhar muito mais para obter aposentadoria. Os estudos indicam que um trabalhador ele precisa em torno, para aposentar, recebendo o que ele receberia de pelo menos 40 anos. O cálculo ficou mais difícil, não diria que mais difícil, o cálculo ficou reduzido. As formas de aposentadoria são formas que deixaram, como ele mesmo disse, mais distante. Muitas coisas foram extintas, como, por exemplo, a insalubridade, o direito ao reconhecimento de período especial através da insalubridade, a periculosidade, acumulação de aposentadoria com pensão, que passou a ser a escolha de um maior e uma proporcionalidade do menor. Resumindo, isso foi muito prejudicial para os segurados e mais ainda para os trabalhadores, para as pessoas mais simples. Sendo que o que a mídia divulgava era que iria salvar o país, que a economia dependia da reforma da Previdência. E não é isso. Se vê que não salvou, não adiantou. E, na verdade, existia muitos outros meios para se chegar e não colocar isso no trabalhador, que é aquele que sempre foi mais prejudicado, e prejudicá-lo ainda mais e colocar como responsabilidade dele algo que é inverídico. Porque por exemplo, existiam muitas formas de trazer essas cobranças ou aumentar a receita, vamos colocar assim, que não colocar responsabilidade e aumentar a carga de trabalho, diminuir o benefício do segurado.
daquele que mais precisa. Por exemplo, poderiam ter, o INSS poderia ter cobrado as contribuições das pessoas ou entidades que devem para o INSS e que ele não faz a cobrança. Tem prefeituras que têm dívida com o INSS não cobrou. Tem pessoas mais importantes, mais conhecidas, ou mais renome, vamos dizer assim, que têm dívidas com o INSS e o INSS não cobrou. Tudo isso são valores altos. Então o INSS não cobra as suas próprias dívidas de valores bem relevantes para receber e ele coloca no trabalhador. Também se discutiu, poderia ter imposto sobre grandes fortunas, enfim, existiam várias possibilidades. A reforma, do meu ponto de vista, ela prejudicou muito e em especial o trabalhador mais simples, aquele que mais contribuiu, aquele que mais contribui e que vai ter o seu benefício de uma forma mais difícil, com um valor menor, tendo que trabalhar mais, e isso não era verdade, que precisava fazer isso para alavancar, para salvar a economia. Tinham muitas outras formas e não concordo nem que a reforma tenha sido feita e que isso gerou algum benefício para o país, até porque a Previdência ela não é deficitária. O que é deficitário, se dizer que a Seguridade seja deficitária, tudo bem. Porque a Seguridade envolve previdência, assistência e a saúde. O tripé, os três. Então, ali englobando a assistência e a saúde, o SUS, pode-se dizer que é deficitária, mas a previdência em si, o INSS por si só, não é deficitário. Ele é superavitário, na verdade. É superavitário? Então, eu concordo. Sim, os estudos mostram que sim. Interessante. Até no final, né, quando o programa terminou, como foi o último assunto, nós estávamos indo embora aqui do estúdio, e aí eu disse para ele, você é muito procurado para dar alguma sugestão, alguma orientação? Ele falou, todos os dias, claro que informalmente, né, como funcionário. E aí a pessoa chega para ele falou, sabe o que mais está me assustando? É que eu tenho que olhar para a cara do sujeito que me pede isso, para o rosto dele e falar assim, olha... quanto tempo falta para me aposentar? Ele olha para a pessoa e fala, o que está aí, o que você está sabendo, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, e as pessoas fazem uma expressão de pavor, né, porque não esperavam aquela resposta dele. Então, de fato, tem muita gente se assustando com essa questão, e acho que a senhora falou muito bem. O trabalhador está pagando um preço, uma conta que não é dele, né, doutora? Sim, exatamente. Traduziu em ótimas palavras. Pagando uma conta não que não é dele. Nunca foi dele essa conta. E colocaram para o trabalhador como se fosse dele. Como se ele fosse o problema. Tá bom. Doutora Fernanda, agora, rapidamente, vamos falar na questão da previdência complementar, né, como a gente fala. A gente está falando de idade e muitas pessoas não que atinjam o auge, né, mas começam a se preparar para uma certa estabilidade na carreira a partir dos 40 anos, né, atingindo próximo aos 50 e assim o auge das carreiras. Mas a senhora acha que é recomendável alguém ter um plano de previdência particular, doutora Fernanda? A pessoa pode estudar essa possibilidade. Recomendável pode ser. O que acontece é que a previdência privada ou a previdência complementar, ela não pode ser substituída à previdência do INSS, ao regime geral. Todo aquele que trabalha, ele é filiado obrigatório do INSS. A pessoa que contribui obrigatoriamente, ela tem que pagar, que trabalha obrigatoriamente, ela tem que contribuir ao INSS. Então, a previdência privada, ela vem como um complemento. Ela é entendida como um contrato, é um contrato de adesão, tanto que servem até as regras do Código de Defesa do Consumidor, e ela pode ser feita
para aumentar o valor da aposentadoria, para a pessoa se programar, mas ela não pode escolher, vou partir para a previdência privada e não contribuir com o INSS, isso não. Ela pode somar as duas de acordo para verificar se ela de fato vai ter um melhor benefício. A previdência privada ela tem várias regras, requisitos, várias peculiaridades, vamos colocar assim. Mas algumas diferenças entre o regime geral do INSS e a previdência privada. No regime geral, tudo aquilo que a pessoa contribui vai para o sistema, que é regido pelo sistema que chama Sistema de Repartição Simples. O que é isso? Significa que tudo que se contribui vai para todos. Não é necessariamente da pessoa, vai para o fundo, vai para a manutenção do sistema. Tem um princípio ligado a isso que chama o princípio da solidariedade. Tanto é, por exemplo, que se tem benefícios em que não são a própria pessoa que contribuiu. Exemplo, a pensão por morte, o auxílio de inclusão. E já na previdência privada, o princípio que rege é o sistema de capitalização. Aquilo que a pessoa contribui forma um fundo para ela própria. Como se fosse uma poupança, vamos colocar em termos mais leigos. Mas ela contribui e vai guardando para ela mesma. E na previdência privada tem a possibilidade da pessoa resgatar o valor, tem a possibilidade do autopatrocínio, que significa que após cessado o patrocínio, aquele vínculo, a pessoa pode escolher em continuar pagando para a Previdência, para manter aquele plano. Então, tem ali algumas peculiaridades para que talvez a pessoa ache interessante de investir. Aí, claro, existem vários tipos de previdências, que são contratos, e a pessoa pode escolher aquilo que ficaria melhor para ela. Perfeito, perfeito. Para a gente concluir, eu ouvi também uma vez o comentário de uma pessoa especializada na área que estava sugerindo o seguinte: muitas vezes a pessoa faz isso para o filho e não faz para si mesmo, né? O filho nasce ali, a criança está com 4, 5 anos, aí o pai já começa a pagar uma previdência para a criança e falou, isso está errado. Na minha opinião, ele tem que fazer uma previdência para ele, e depois deixa para o filho. Em algumas situações isso é possível. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Sim, né? Seria o ideal. Ou então depois deixa para o filho, se ele se enquadrar no caso na hipótese de pensão por morte, ou também fazer dos dois. Aí seria uma conta de balanço matemático do que traria mais retorno para a pessoa. Eu digo a contribuição para o INSS ou a contribuição privada. Perfeito. Aquele que não trabalha, que é facultativo, ele pode livremente escolher se ele quer contribuir ao INSS ou se ele quer contribuir à previdência privada. Uhum. Agora, aquele que exerce a atividade colaborativa, ele vai ter que pagar o INSS e, se quiser complementar com uma previdência privada, aí pode, e dependendo das regras da previdência que ele escolher, pode ser benéfica sim. Mas claro que aí são análise das regras, do que é oferecido e estudo de valor financeiro. Vai receber tanto através de qual da Previdência, do INSS, ou vai receber tanto da Previdência privada, a contribuição seria X, e aí se comparam as duas como um planejamento mesmo de vida. Perfeito. E torcer para que não haja uma pandemia, né, doutora, nesse meio de caminho, que desestabilize financeiramente a pessoa e que possa continuar pagando, ou empregada também, né? Tem isso, né, que a gente tem que considerar. Muitas vezes o curso das nossas vidas é alterado, né, em função de alguma excepcionalidade. Com certeza. Bom. Doutora Fernanda, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Semana que vem falaremos sobre as agências, né, do INSS, sempre um assunto muito importante aqui no nosso programa. Espero que a senhora tenha uma ótima sequência de semana. Muito obrigado em tê-la aqui novamente.
Eu que agradeço, um abraço para todo mundo fique com Deus, até quarta-feira. Amém, todos nós. Muito obrigado. Doutora Fernanda Miniti participando aqui do nosso programa. Nós vamos